Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu tava pensando em começar a fazer uma nova série que não fosse necessariamente um programa sem contexto, já que eu ia partir pro programa 101. Só que eu não tô tendo tempo de fazer pesquisa e em contrapartida eu tô com um monte de assunto assim aleatório que eu tô engavetado que eu poderia simplesmente dissertar e continuar nessa métrica de programa sem contexto, então, né? Mas esperem que em breve talvez esteja revivendo o projeto de mitologia, provavelmente, porque ao longo do tempo aumentou os números, teve mais audiência e tudo mais. Acho que muita gente que clica no canal começa pelos programas de mitologia de certo, porque pensa, vou começar aqui ver o que ele falou sobre isso. Então agora eu tenho números bons, ao contrário de quando eu estava fazendo lá e tal. Então eu tô querendo reviver o projeto, mas eu tenho que dedicar um tempo para fazer pesquisa e tudo mais, né? Esclarecido isso, eu vou passar então para um dos programas aleatórios que farão parte deste programa sem contexto, e será a questão assim do niilismo, né? Todo mundo que já deve ter visto esse termo em algum momento que outro, né? Tem toda uma explicação filosófica por trás, vários filósofos diferentes se identificavam com esse termo, e nem todos eles tinham exatamente as mesmas palavras, as mesmas definições, né? Então é mais fácil tu fazer tua pesquisa individual se tu quiser ficar mais por dentro, mas de forma bem simplificada, ou pelo menos assim, sintetizada, é aquela questão da pessoa que os posicionamentos dela para com a vida, né? O jeito que ela se relaciona com a vida dela é com aquela métrica, tipo assim, de que nada tem muito sentido, entendeu? Nada tem, tipo assim, realmente um propósito, nada tem um porquê, né? É uma pessoa que os posicionamentos dela, os pensamentos dela, as atitudes dela tem muito a ver com isso. É uma questão. Eu sempre fui muito interessado por filosofia, tanto é que até, tipo assim, filósofos brasileiros, aqueles que são os mais assim populares, que fazem mais aparições, são mais assim influencers, sabe? Tipo o Karnal, o Pondé, Cortella, sabe? O Clóvis também, Clóvis de Barros. Todos esses caras daí eu já ouvi falando várias vezes, porque filosofia eu acho um bagulho muito interessante de se conversar e de pensar a respeito, simplesmente porque é muito mais assim real, muito mais perto da vida das pessoas do que elas imaginam, sabe? Filosofia não é algo só que a gente fala, que a gente discute. Também é uma forma que as pessoas, tipo, é uma forma que faz com que o jeito que o ser humano lide com o espaço dele e a forma, assim, um padrão de comportamentos dele, várias vezes se identifica numa corrente filosófica. Então, filosofia não é uma questão assim simplesmente da pessoa decidir viver dessa maneira. De vez em quando várias pessoas têm condutas filosóficas, digamos assim, na vida delas, mas elas sequer pensaram sobre isso, sabe? Simplesmente por ser um padrão, por ser um estereótipo, por ser um arquétipo de pensamento. Outras filosofias são mais avançadas, são mais estabelecidas, exige reflexão, exige doutrina, exige sim um certo sim, direcionamento para tu atingir aquilo lá, obter aquilo lá. Mas essa questão do niilismo eu acho que é facilmente assim é compreensível que muitas pessoas adotem ela, né? Vocês devem imaginar que eu, a níveis pessoais, não me relaciono com isso, né? Por várias convicções, por várias coisas que eu já deixei claro aqui, toda a minha forma de viver, de pensar, de refletir, coisas que eu acredito. Então, sim, eu acredito sim em muitas, sabe, realidades assim, de coisas com razão, com propósito, com significado. Eu tenho crenças espirituais também, eu tenho crenças assim de reencarnação. Então, sim, eu tenho várias convicções, não só pessoal para mim, mas em relação a convicções sobre o mundo como um todo, sabe, sobre direcionamento, sobre possibilidades ou não, ou coisas que não são possíveis também, sabe? Várias dessas minhas coisas, várias vezes são realizadas em convicções que talvez eu não tenha como comprovar, mas ainda assim eu tento racionalizar para os outros para eles entenderem por que para mim as coisas fazem mais sentido dessa forma em vez de outra, né? Então, esse posicionamento niilista não tem muito a ver comigo, mas eu consigo imaginar que muitas pessoas assim enxerguem assim na vida. Nada tem muito propósito, nada tem muito porquê, e também separam que isso pode ter uma forma positiva de ser relacionada e também tem uma forma assim negativa, né? Evidentemente tem aquela pessoa que pode imaginar que por nada tem muito propósito, ela pode se ver até de forma livre para agir do jeito que ela quiser. Isso não necessariamente quer ser ruim, mas pode ser livre, tipo, então se eu não tenho um propósito, eu sou livre, eu não preciso seguir um dogma, eu não preciso acreditar em crenças limitantes, posso simplesmente viver minha vida sem me preocupar com muito, aproveitar, porque depois um dia eu vou morrer, era isso e vamos embora, sabe? Seguir adiante sem se preocupar muito, assim, com mensagens do universo, então pode ser uma libertação, sabe? Só que por outro lado também pode, eu acho que, sim, raciocínios nihilistas podem permitir que as pessoas desenvolvam crenças, assim, limitantes e também até o padrão de vida que sejam meio que depressivos, entendeu? Ou pelo menos deprimidos, talvez, não, mas acho que depressivos mesmo, sabe? Essa ideia de que nada tem propósito, nada tem porquê, pode fazer com que uma pessoa que já não esteja muito bem psicologicamente, emocionalmente,
tem ainda mais dificuldade para encontrar uma razão, um motivo para perseguir algo, sabe? Se nada tem muito propósito, acho que também, para mim, pelo menos, eu acho que a pauta do niilismo entra muito com a questão do ateísmo, né? Tipo, eu não sei se isso foi estabelecido pelos pensadores niilistas, mas eu acredito que faz parte do pacote niilista, né? Eu não acho que uma pessoa religiosa, pelo menos não genuinamente religiosa, possa se dizer niilista, entendeu? Entender que as coisas não têm um porquê, não têm um propósito, não têm razões a mais. Porque religiões são centradas em quê? Em fundamentos, né? Em crenças, em convicções, em direcionamentos, basicamente, sabe? Então, inclusive, acho que isso é um dos apelos da religiosidade na vida das pessoas, é justamente impedir elas de obter esse posicionamento niilista, sabe? Uma pessoa que não quer enxergar a vida de uma forma sem objetivo, sem razão, sem porquê, e ela não está encontrando essas convicções sozinha, não está conseguindo fortificar, não está conseguindo buscar por respostas por si só, várias vezes uma religião é a forma mais prática dela encontrar um direcionamento, dela encontrar um porquê, dela encontrar uma razão, dela encontrar uma motivação, mas não unicamente, né? Eu acho que várias coisas podem ser as motivações para a pessoa ter, simplesmente acreditar em propósito, sabe? Mesmo que ela não faça uma reflexão aprofundada sobre isso, tipo assim, eu acredito que as coisas têm porquê, ela simplesmente vai vivendo. Todas essas questões, assim, filosóficas, elas podem acontecer, que nem eu falei, de uma forma mais consciente ou não, entendeu? O cara pode ser um niilista convicto porque ele refletiu muito e é assim que ele enxerga, ou simplesmente ele vai vendo a vida dele como se, tipo, ele não enxerga padrões, ele não enxerga porquê, e é isso aí, é uma conduta, né? Uma vivência niilista, sabe? Sem enxergar muito porquê. Mas eu acredito que o ateísmo vem junto com isso, sabe? Eu não acredito que niilista. Um cara pode ser realmente niilista se ele é religioso ou se ele realmente é espiritualizado, que nem eu sou, por exemplo, né? Então esse tem um ponto de ruptura claro entre a minha mentalidade. Eu já falei aqui mais de uma ocasião que pra mim o ateísmo, assim, não é uma opção, sabe? Quando eu quero dizer com isso, eu não quero que as pessoas não sejam ateístas, acho que eu poderia ter dito isso, eu não quero que as pessoas sejam ateias, né? Mas eu acredito que não há possibilidade de rolar isso, entendeu? Na minha opinião, com o que eu já observei, com as informações que eu já coletei e tudo mais, eu não posso dizer pra vocês que eu acredito, olha, há uma chance da gente morrer e simplesmente desaparecer e tudo que tu fez aqui não tem repercussão, não tem consequências e a vida não tem nenhum propósito, nada deveria ter, tipo, nada tem razão nenhuma, sentido nenhum, sabe? O que eu te aconselho é buscar realmente o que ressoa contigo, sabe? Mas eu acredito que se tu buscar de verdade, se tu olhar com minúcias na tua volta, se tu captar uma mensagem, eu acho que é bem improvável, na verdade eu diria que é impossível que tu não enxergue realmente um direcionamento, mas a verdade é tu ter que saber como que tu perguntas para conseguir encontrar essa resposta, sabe? Mas a verdade é que eu acho que isso muito também tem a ver com a questão de querer enxergar as coisas, sabe? Eu acredito que é natural que várias pessoas tenham momentos em sua vida, e momentos assim marcantes, volta até para aquele termo assim que eu expliquei algumas vezes, sabe? Que tem aquela expressão assim de insight, mas não só isso, tem um momento, a questão assim de eureka, sabe? Que é uma palavra que ficou famosa, provavelmente hoje em dia não é mais, hoje em dia tá fora de série, mas é uma expressão que tu via que era um. Eu não sei exatamente que idioma que estabeleceu isso daí, acho que até é grego e tal, mas é a noção de que agora tu fez uma ligação neural importante, sabe? Então eu acho que todo mundo passa por momentos na vida dele que tu nota um negócio ali, que aquilo ali teve significado, teve uma importância, teve uma relevância, tu passou por uma realização ali, e tu pode escolher ignorar isso daí e ficar se fazer de louco, ou tu pode se lembrar, porra, várias vezes aconteceu coisas que eu sentia que tinha uma razão, tinha um propósito, tinha um porquê, só que só porque não era, tipo assim, Deus aparecendo na minha frente falando, filho, você foi escolhido, mas dentro de mim eu senti que tinha uma importância, uma relevância, eu simplesmente decidi não ser guiado por isso. Então eu acho que se todo mundo se aguçar para esse tipo de coisa, a pessoa naturalmente vai notar, né? Então, basicamente sem querer querendo, eu acabei, né, fazendo uma crítica, digamos assim, ao pensamento niilista, mas tipo, se tu consegue ser niilista e ser uma pessoa autossuficiente, realizada, e isso daí pra ti é uma forma de se libertar de crenças limitadoras, tu tem teu compasso moral e ético, enfim, se pra ti funciona, cara, meus parabéns e não sai disso, mas eu acho que muita gente que tá nessa métrica, que tá nessa lógica, que tem essas crenças enraizados dentro de si, conscientemente ou não, eu acho que as pessoas, na verdade, não deveriam ter essas crenças aí, sabe? Elas deveriam realmente pensar em outras formas de enxergar a realidade, outras filosofias de vida e tudo mais, né? Várias formas filosóficas que não necessariamente tem a ver com religião e espiritualidade, ainda assim elas atribuem função, sabe? O niilismo que é praticamente dedicado a isso de não ver razão por tudo, então muitas vezes até as pessoas enxergam como uma liberdade moral para fazer o que tu quiser, sabe? Se nada tem propósito, você não vai ter contas a se acertar, né?
Mas é isso aí, digamos que para vocês eu aconselho a buscar essa simbologia, a forma mais clara de tu encontrar a tua vocação, mas eu também acredito que a tua vocação pode ser fazer merda, né? Isso daí eu não descarto também, mas eu não vou te recomendar fazer merda. Mas eu acredito sim que tem gente que, se ele for notar aquilo que ele acredita que foi feito para fazer, não necessariamente vai ser algo edificante. Eu acho que inclusive ele pode notar que ele tá aqui para fazer o lado oposto da moeda. Mas, né, só para concluir esse negócio assim do niilismo, só para deixar bem claro esse negócio, na verdade, do momento ahá, do eureka, sabe? Desse insight poderoso que tu tem na tua vida, uma realização importante. Quando eu digo isso, eu não tô falando, é um negócio que vai acontecer todos os dias, sabe? Eu só tô falando que tu que tá me ouvindo, que provavelmente deve ter tido alguns momentos na tua vida, sabe? Sei lá, a cada 5 anos, eu não sei, sabe? Eu não estou estabelecendo uma métrica, porque realmente eu não acho que tenha. Mas realmente não acho que seja um negócio que se repete continuamente, porque daí perderia o significado. Mas eu acredito sim que tu passou por momentos, por capítulos. Pode ser realmente quando estava fazendo um aprendizado, fazendo algum estudo, ou passando por alguma situação da tua vida, sabe? Alguma coisa que tu tá vivendo, tu fala assim, cara, isso aqui tem importância, tem impacto, isso aqui vai ser relevante pro resto da minha vida, sabe? Vai ter um significado e eu acabei de aprender algo aqui, ou pelo menos de captar. E eu acho que talvez muitas pessoas optem pela opção de tipo, nah, não, é só coisa da minha cabeça, isso daí talvez não contribui para a vida deles de forma plena, na minha opinião, né? Mas era isso que eu queria falar sobre essas pautas nesse primeiro momento. E o outro assunto que eu acho que eu gostaria de estar encaixando aqui agora é a questão do antinatalismo, sabe? Esse é um assunto muito complexo, eu não sei quanto que eu vou dedicar para ele agora, né? Mas é um tema que também eu posso revisitar outras vezes, sabe? Justamente porque, em parte, tem a ver comigo a níveis pessoais, sabe? Meio que eu emprego essa questão do antinatalismo. E para começar, vamos estabelecer o seguinte: quando eu falar aqui antinatalismo, eu não estou necessariamente dizendo que eu condeno pessoas que têm filhos, entendeu? E eu também não estou incentivando as pessoas a não ter filhos. Só que agora eu vou estar explicando por que até hoje em dia eu optei por não ter filhos, né? Já tô com 28 anos de idade. Acredito que dá para dizer que eu sou, digamos assim, uma exceção, uma minoria. Não sei qual é a média das pessoas terem o seu primeiro filho na vida, sabe? Mas 28 anos de idade já é um certo tempo, né? E foi, sim, uma decisão consciente, né? Eu me precavi, me protegi, digamos assim. Não que eu seja o melhor exemplo, assim, de pessoa, assim, com questão contraceptiva, sabe? Que eu sempre tomei cuidado e sempre escolhi muito bem meus movimentos. Não, já cometi deslizes, então várias vezes eu fui salvo por questões assim, além da minha vontade, além da minha responsabilidade, mas de modo geral também eu tive um grau de responsabilidade, um certo grau de escolha, e nunca necessariamente falei, bom, agora eu vou ter um filho, apesar de ter entrado em relacionamentos longos, inclusive apesar de ter sido convidado a ser pai, né? Isso daí já é um tema recorrente da minha vida, eu posso compartilhar aqui com vocês, que mais de uma ocasião aconteceu de um relacionamento meu, em parte ter dado problema pela minha parceira querer ser mãe, e eu falar, então, né? Então eu não posso negar que para mim já emprega uma mentalidade antinatalista, né? Então aqui eu vou estar defendendo esse ponto, e quando eu digo defendendo, não é querendo que outras pessoas adotem ou julgando quem pensa diferente. Eu vou tentar justificar. Por que eu penso assim? Justamente porque eu sei que gera muito debate. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Acho que a noção de que pessoas estão decidindo não ser mães e pais, né? Acho que tem dados, tem números que mostram, né, que as mulheres hoje em dia é um momento histórico que menos mulheres estão sendo mães e por decisão, por opção, por conscientização, digamos assim, né? Que estão trabalhando para isso, né? Isso daí é visto com muitas formas diferentes, né? Tem gente que vê até como egoísmo, parece que até um papa recentemente fez uma crítica sobre isso, disse que a pessoa que está se negando a ser pai ou mãe é uma pessoa egoísta, de certa forma, sabe? O que eu achei um absurdo. E aqui eu vou desconstruir essa ideia, vou conseguir mostrar, na minha opinião, por que ser uma pessoa que decidiu por não ser pai ou mãe não tem nada. E em primeiro lugar, como eu falei aqui, nada disso aqui é um discurso para defender desrespeito ou desvalorização da vida infantil, né? Quem já me viu aqui nos programas sabe que, inclusive, eu sempre direciono a maior parte, assim, de amor, de carinho e de tipo assim, de possibilidade de mudança nas crianças. Realmente acho, isso é um negócio que a gente ouviu regularmente, mas, né, como eu sou uma pessoa muito pragmática, eu abracei isso de real, sabe? Eu sou convicto de que as mudanças têm muito mais chance de acontecer com a gente mudando a forma que a gente lida com a nossa
nossas crianças, que a gente prepara com as nossas crianças, que a gente instrui as nossas crianças, sabe? Eu realmente acho que evitar que as crianças se tornem tão quebradas quanto os adultos que a gente conheceu, eu fazendo parte desse número, sabe, vai ajudar bastante, sabe? Para começar, para deixar bem claro a níveis pessoais, sabe? Eu já acho que eu consegui ser mais do que eu poderia ter sido, sabe? Eu já acho que eu consegui, tipo assim, estou sendo hoje em dia mais do que o mundo me fez para ser. Eu acho que eu consegui ser um pouco mais do que a sociedade me influenciou e, enfim, a vida quis que eu fosse, então eu já acho que eu sou mais do que isso. E eu quero tentar ajudar com que outras pessoas ajudem crianças de hoje em dia a terem essa ideia, terem menos crenças limitantes, sabe? Serem mais esclarecidas com convicções reais, com filosofias de vida mais, assim, que ajudem elas a se erguer e se gratificar e não serem pegas em várias coisas estúpidas, mecanismos, assim, lamentáveis que a sociedade instalou para fazer as pessoas se sentirem mal por serem quem elas são. Mas eu perdi o fio da meada. Tá, antinatalismo. Voltando, né? Mas então, essa coisa maravilhosa, Renan. Lindo, 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 né? Já falou sobre tanto como os outros ser pai. Por que tu não vira pai, campeão? Então eu vou dizer pra vocês por que não vira pai. Porque eu tenho completa noção de que, tipo assim, eu tenho que expor várias questões pragmáticas de como eu encaro a vida, sabe? Em primeiro lugar, eu não acho que estar vivo é necessariamente uma situação boa, sabe? Então vamos começar por aí. Esse argumento de que estar vivo é bom, pra mim não é assim que as coisas funcionam, sabe? Eu realmente não acho que estar vivo seja algo positivo, e daí tu quer dizer, Renato, tu acha que viver é ruim? Não, eu não acho que viver é ruim, mas eu acho que as pessoas podem ter vidas miseráveis e, né, e eu não acho que, tipo, quando eu falo que eu acredito em razões, em propósito, eu não acho que o sofrimento é algo necessário, sabe? Eu não acho que, por exemplo, eu enquanto ser consciente, posso tomar essa decisão de perseguir ou não ser um pai, sabe? Assim como em algum momento acontecer de eu ter engravidado uma mulher, eu posso ter uma decisão, ou ela mais ainda pode ter uma decisão relacionada a aborto ou não. Mas eu quero dizer que, tipo, se chegar um momento que eu me tornasse pai, eu teria que lidar com essa situação como vários homens decidem lidar ou não, né? Não daria pra dizer que todos os homens lidam, não. A maioria dos homens não lidam com o lance de ter virado pai, né? Mas eu teria que passar por decisão. Mas antes de chegar esse momento que daí eu não tenho mais como decidir, eu realmente quero me precaver por questões assim de saber como a vida é fodida, sabe? Eu sei como aconteceu muita coisa comigo que eu não acho que foi ideal, sabe? E isso daí envolve questões, assim, não só familiares, entendeu? Alguns dramas que vocês já sabem, mas a questão da sociedade, questão de estrutura, sabe? Eu acredito, sim, várias opressões, várias dificuldades que eu lidei por questões financeiras, que é outra coisa que eu não gosto de ficar entrando muito em pautas financeiras no meu programa, porque eu acho que, tipo, eu acho que todo mundo que é pobre já sabe muito bem desse assunto, ninguém precisa ficar martelando e destacando a insatisfação financeira. Eu honestamente acho que esse é um dos problemas, tipo, uma das coisas que não faz muito bem pra nós, entendeu? Porque, tipo, não tem nada de errado a gente reconhecer as dificuldades que a gente lida sobre isso, mas eu quero dizer também que não precisa ficar martelando, que a gente sabe que a situação financeira do brasileiro hoje especialmente, mas não necessariamente tinha sido bom sempre, sabe? A vida do brasileiro sempre foi de estresse relacionado a contas e finanças, sempre foi assim, então eu não entro muito nessa pauta, né? Mas então, por saber que é isso daí, eu penso, porra, eu preciso, nesse exato momento, com a minha condição psicológica, que mais de uma vez eu já destaquei aqui, que eu sei que acredito que tive um momento de depressão na minha vida, e alguns desses momentos, inclusive, não fazem muito tempo atrás, sabe? Então, eu não tenho como pensar assim, pô, talvez eu não tenha condição psicológica mais adequada, a condição financeira com certeza eu não tenho, sabe? Com certeza é uma luta para sobreviver, para eu só, sem toda a inclusão de uma despesa de uma nova vida, sabe? E isso daí sempre faz parte da minha vida em algum nível que outro, sabe? Então eu tomava sempre essa decisão, sabe? E daí eu também ouvia aquelas outros comentários regulares, entendeu? Inclusive dos próprios pais, sabe? É evidente que a minha mãe já falou que queria ser vó e, tipo, de maneira até incisiva, e eu ter que falar, olha, não adianta, entendeu? Não adianta porque eu sei que eu tenho, por ser uma pessoa que eu não falei pra vocês que eu faço muito exercício de projeção, eu sei exatamente o que é exercício de projeção, e apesar de eu ser consciente, cara, eu não sou perfeito, eu não sou um santo, então eu acho que eu ter um filho numa condição que eu tô reconhecendo já que não é o ideal, eu não duvido que eu possa ter várias condutas que eu julguei outros pais tendo, entendeu? Que muita gente tem, justamente porque, tipo, tu tem uma vida que não é ideal, tu tem um psicológico que não é ideal, tu tem um emocional que não é ideal. As chances de tu conseguir fornecer o melhor possível pro teu filho, mesmo que tu tente, mesmo que tu se esforce, é difícil, tá ligado? Sem tu ter recursos financeiros, recursos psicológicos, recursos emocionais, que eu me incluo como uma pessoa que não tem essas coisas, sabe? É muito difícil, sabe? E meus parabéns, tu foi uma exceção, e meus parabéns,
mas tu fez o teu melhor trabalho ainda assim, tu conseguiu um vínculo legal com teu filho, mesmo com todas as dificuldades. Eu achei isso incrível, mas a verdade é que isso não acontece sempre, entendeu? Inclusive eu vejo muitos, eu acho que também não é uma questão assim de má vontade, sabe? Tirando questões assim de transtorno de personalidade narcisista, que a gente já fez um programa praticamente focado nisso, sabe? Tem gente que quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, mas a verdade é que só a força de vontade não é suficiente no mundo que nem o nosso, sabe? Que sistematicamente te diminui, te oprime e te manipula para te sentir infeliz. E todas as questões financeiras relacionadas de como é uma vida numa sociedade capitalista e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é super difícil fazer essa função. Eu não sei se eu conseguiria fazer da melhor forma possível. Eu não sei se seria um pai relapso. Eu não sei se eu cometeria abandono paterno, sabe? Eu não sei. Eu tento todos os dias da minha vida trabalhar para ser uma pessoa que não faça nada disso. Mas né, enquanto eu não passar por esse momento, eu não sei como é que é. Então, o meu lado eu faço, sabe? É tratar essa questão assim com muita seriedade, sabe? Muita seriedade, porque eu sei que é super difícil, entendeu? Então, o meu problema de ser pai ou mãe, no meu caso especificamente pai, sabe? Sempre foi essa questão assim de, cara, eu não vou jogar uma roleta russa com a vida do meu filho, sabe? Fazer meu filho nascer, quem sabe eu viro um pai fantástico, ou quem sabe eu viro um pai de merda. Vamos descobrir, filhão! Depois tu me diz como é que foi ser filho do Renan, sabe? Depois que tiver 20, 30 anos, tu me diz se valeu a pena ser filho desse cara, sabe? Então eu não tenho vontade de jogar uma roleta russa assim, entendeu? Então mesmo ter havido críticas, e quando eu digo críticas, entendeu? Eu não tô falando que foi um grande problema com o relacionamento meu com a minha mãe, mas aquela coisa que não precisa ficar sendo retrabalhado, sabe? Eu sei que é uma vontade dela, eu sei que em vários níveis isso incomoda ela, talvez ao longo do tempo ela tenha aceitado, entendeu? E eu não sei que... Eu tenho 28 anos de idade, eu posso ser pai no futuro, e a ambição de ser pai eu tenho, sabe? Mas, cara, se eu nunca... A minha decisão hoje em dia, falando com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, se eu nunca acreditar que eu tô num momento bom, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente, sim, a trindade santa, que as pessoas dizem, se tu esperar ter tudo assim, tu nunca vai se sentir realizado, tu nunca vai se sentir pronto. Tá, então eu nunca vou ser pai e deu, sabe? Desde que eu nunca, né, aconteça de engravidar uma mulher, digamos, sem querer, entre várias aspas, porque essa daí é outra questão complexa sobre esse negócio de gravidez e tudo mais, né? Essa história de ter sido sem querer, mas... Então, essa é a minha opção no momento de desenvolvimento atual. E eu sei que não tem nada a ver com egoísmo, pelo contrário, sabe? É justamente por saber que ser pai, ser mãe, não é só essa romantização, essa patotada que as pessoas ficam falando, sabe? Tem muito mãe ruim, tem muito pai ruim, por questões narcísicas, por questões de transtorno psicológico, mas não só isso também, por outros problemas, sabe? Que as pessoas nunca se trataram, várias condições que as pessoas não se tratam, e de vez em quando só por questões culturais, sabe? A pessoa não tem a bagagem necessária para ser um bom pai, uma boa mãe, ela não é, sabe? E simplesmente é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, por eu enxergar assim, eu tomei essa decisão, sabe? E tem várias questões assim, a ver com a sociedade também. Agora eu falei do meu nível pessoal. Agora eu vou falar porque eu sei que várias pessoas tomam essa decisão, cara. Olha, tem várias questões do mundo que a gente não pode descartar. Em primeiro lugar, eu acredito sim em vários problemas sólidos e reais que pode estar acontecendo, e fazendo meu exercício de projeção, eu realmente fico pensando o seguinte: será que estar vivo vai ser realmente tão bom assim no futuro próximo, sabe? Realmente, assim, sem querer amaldiçoar, porque não sou eu que tenho o poder de fazer o mundo ir pra vala, não, gente, não é o que eu tô falando aqui. Mas agora, se tu tem um filho pequeno, na minha opinião, o teu filho vai ter uma realidade mais difícil do que a nossa, sabe? Esse daí é meu cálculo mental de agora, sabe? Usando minhas capacidades que eu acredito que eu tenho de projeção, sabe, fazendo uma hipótese, uma dedução de como a realidade vai se encaminhar, eu acredito sim que, digamos que daqui a 30 anos a nossa realidade, e quando eu digo nossa realidade, especificamente do Brasil, mas talvez a níveis globais, mas especificamente do Brasil, eu acho que a nossa vida não vai ser melhor daqui a 30 anos, sabe? Eu acho que daqui a 30 anos estar vivendo no Brasil vai ser um desafio ainda maior do que é hoje em dia, em 2022, sabe? E não é rogar uma praga, não é torcer contra as coisas, mas é uma análise real, sabe? Eu acho que está tendo avanços significativos em coisas que deveria estar tendo. Não, eu não acho. Eu não acho que a gente está se encaminhando para ter maior avanço nas coisas que a gente sempre disse que era importante. E além disso, tem todas as pautas como assim, superpopulação do país, e quando eu digo, na verdade, não é do país, do mundo, sabe? Aquela história que a humanidade nunca parou de se expandir e talvez chegue um momento assim, de que isso se torne um problema. Então, eu não vejo por que as pessoas assumirem que trazer uma vida para o mundo é necessariamente bom, ainda mais nesse momento, sabe? Então, eu não acho que seja inadequado que mais do que nunca agora tem pessoas que falam, quer saber... Não, a humanidade não vai acabar por causa do meu gene, sabe? Não é porque, tipo assim, eu não tive um filho que o mundo vai tipo assim, não, agora que o Renan não tem filho, acabou, né? Não tem mais gente para perpetuar a espécie. Então, tipo, esse tipo de argumento não se sustenta mais, sabe? Inclusive, e várias outras questões, assim, reais, pragmáticas, sabe? Tipo, que nem eu não estou atualizado de como é a condição de vida da China, como é a condição de vida da Índia, sabe? Pro grosso da população, talvez tenha, tipo assim...
1 bilhão de chineses tem a vida melhor do que a maioria dos brasileiros, sabe? Eu não tenho certeza disso, mas olhando meu raciocínio de fora, parece difícil imaginar que, tipo assim, pô, 1,5 bilhão de chineses. Será que 1 bilhão dessas pessoas são felizes? Ou será que esse 1 bilhão de pessoas estão fudidos na balança e estão tendo uma vida subdesenvolvida, sabe? Porque são lógicas de mercado, sabe? Quanto mais mão de obra, mais gente trabalhando, sabe? Se a China conseguiu o ponto de que ela consegue, tipo assim, ela tem 1,5 bilhão de pessoas no país dela e ela consegue fazer 1 bilhão estarem bem de vida, pra mim, então, eles são um sucesso comunista que as pessoas sempre falaram que era impossível, sabe? Se eles chegaram ao ponto de eles conseguem fazer 1 bilhão de pessoas ter qualidade de vida e sanidade mental, sabe? E poder fazer parte da sociedade e utilizar daqueles recursos deles, sabe? As pessoas que trabalham, os produtores, os artesãos, os caras que são a base da sociedade chinesa, sabe? E por isso que eu tô falando, se 1 bilhão de chineses lá, que são a mão de obra, sabe? O que a gente sempre enxergou como escravo, como explorado, porque era muita gente para pouco trabalho. Então, se esse 1 bilhão de chineses que compõem o grosso do país tá vivendo bem, então meus parabéns, a China zerou, fez o que ninguém falou que seria possível fazer, sabe? Simplesmente chegou lá em cima, sabe? Porque é muita qualidade de vida para muita gente, sabe? Então, até esse exercício você pensa, pô, se o Brasil tivesse muito mais gente, o Brasil estaria muito mais fodido, sabe? Então, são todos esses cálculos que eu não desconsidero, que eu levo a sério, sabe? E na minha opinião, nesse momento, nesse contexto todo do nosso mundo, do nosso país e tudo mais, eu não acho que estar trazendo uma vida pra Terra seja a decisão mais saudável, sabe? É porque daí eu vou até falar da simbologia de ser pai e ser mãe, entendeu? O negócio de perpetuar a espécie é estúpido, entendeu? Ninguém pode dizer que ter filho ou filha hoje em dia é por uma questão de perpetuar a espécie. Não é, né? A gente pode falar toda essa questão de romantizar, sabe? Tu querer alguém com teu genes ali, sabe? Porque tem toda a questão de adotar, sabe? Que eu não desconsidero, talvez seja um negócio que no futuro eu seja um pai adotivo também, tá? Mas eu não vou ficar cantando a pedra antes da hora, porque não é um plano também no presente momento, sabe? Mas toda essa questão assim, gente que, por que em vez de ter um filho tu não adota, que eu acho que é uma crítica válida, entendeu? Mas eu sei que tem gente que romantiza o seu DNA, sabe? E eu também não acho que seja... não tem nada de estranho nisso, sabe? Eu também consigo entender esse sentimento. Eu consigo imaginar como é que é tu enxergar alguém que compartilha o teu DNA, compartilha material genético contigo ali, entendeu? E essa pessoa tá se formando... O quão diferente ou quão parecido vai ser contigo, sabe? Essa coisa daí eu sei que tem um apelo emocional e psicológico, e não sei se também é espiritual, que é interessante. Então eu não vou dizer que isso daí não tenha um apelo e uma graça. Só que agora eu também não vou dizer que isso seja necessário, entendeu? Não é necessário, a pessoa não precisa ter isso daí, a pessoa não precisa buscar, sabe? Eu não acho que seja, tipo, regra de vida, sabe? Eu não acho que todo mundo vai conseguir fazer isso direito, sabe? Justamente por várias questões que eu já expliquei aqui aprofundadamente, sabe? Então, tipo... Eu não acredito em várias dessas coisas, sabe? Eu acredito que no momento que a gente está no nosso mundo, essa pauta antinatalista tem que ser levantada e as pessoas realmente serem ensinadas a refletirem se elas querem ser pais ou mães e se elas não quiserem, elas lutarem ativamente contra aquele lá, sabe? E quando eu digo lutar, não se... Tipo, eu não tenho toda aquela pressão da sociedade que é real e é constante, sabe? Tipo assim, eu já normalizei minha conduta e por ser homem eu acredito que talvez eu tenha sofrido menos com isso, sabe? Mas eu entendo muito bem aquilo que as mulheres falam, que quando elas vão envelhecendo, elas não têm filho, elas são constantemente tipo, lidadas com confrontadas com essa questão, mas eu como homem também passo por isso, sabe? Que nem eu disse, talvez seja menos que as mulheres, eu acredito que seja, sabe? Meu ponto de vista nesse assunto é esse, mas eu não posso dizer que eu já não ouvi isso de outras pessoas e também de próprios familiares. Meu pai também, inclusive, entendeu? Que é muito... A minha mãe falava isso desde muito jovem, desde quando, sei lá, eu tinha passado 18 anos de idade, ela já não me escondia a ambição dela de ser avó. Só que o meu pai um dia já entrou nesse assunto e ele veio com esses argumentos. Mas tu esperar as coisas tá certo, porque, né, eu já sou mais velho do que meus dois pais eram quando eu nasci, né? Então, os dois já se perguntaram se um dia eu vou ser pai. E tipo, olha, no presente momento não é o plano, gente, entendeu? Não é o plano, não é aquilo que eu tô buscando, entendeu? Se eu tivesse que ser pai, eu ia realmente fazer o meu melhor possível para não ser todas essas coisas que eu condenei aqui já e tudo mais, sabe? Ia me esforçar para ser diferente nessa questão, mas, né, eu acho uma escolha válida, eu acho que é um negócio assim, eu acho que não tem nada de egoísmo, sabe? Justamente tu saber teus limites, tu fazer ainda mais tu ter essa realização que nem eu tenho, sabe? Que nem eu falei, eu posso estar completamente errado, sabe? Quem sabe daqui a 30 anos o mundo tá perfeito, o Brasil tá bombando, a economia tá maravilhosa, sabe? Tá os robôs, a gente tá lá em Marte já assim, uhul, cara, a humanidade tá assim, dançando, sabe? Mas agora, se tu me pergunta, Renan, o que tu acha? Se tu já pensou nisso, eu vou dizer já, entendeu? E todas essas pautas que a gente tem, ambiental e cultural, estrutural, o lance de como a internet pode ajudar as pessoas a se emburrecer, cara, real, projetando, usando todo o meu raciocínio que eu posso, eu não consigo dizer, cara, eu acho que em 2052 o mundo vai estar pica, sabe? A qualidade de vida vai estar bombando e o Brasil vai estar assim, mano,
economia vai estar boa, saúde, educação. Cara, realmente eu acho que daqui a 30 anos a gente vai estar assim, caralho, meu irmão, tá foda, tá vivo. Então, realmente, eu não sei se é o melhor momento da história da humanidade para estar se preocupando em trazer mais crianças pro mundo, justamente porque eu sei que várias outras pessoas vão estar trazendo, querendo ou não, sabe? Tipo, eu, enquanto indivíduo, vou ser só uma pessoa que eu vou estar tendo a decisão de que quer saber. Não vai ser eu que vou trazer mais uma pessoa para essa terra, vai compartilhar DNA genético comigo, cara. Porque por outro contrário, cara, por outro contrário, essa daí ficou terrível, mas por outro lado, vai ter várias e várias pessoas já parindo dando a luz, sabe? Não é como se fosse mudar, né? Então, realmente eu acho que a gente pode respeitar muito mais a decisão dos outros ao longo do tempo, essa história de não ser pai, não ser mãe, assim, tipo assim, quando uma mulher fala, eu não pretendo ser mãe, sabe? E as pessoas falarem, entendi, interessante, sabe? Em vez de falar assim, mas não, a mulher não foi feita pra isso, é o que Deus quer. Ou, você tá falando agora, um dia tu vai ter essa decisão, um dia vai aparecer o cara certo, sabe? É que nem eu sei que o problema não é a mulher certa, sabe? A mulher certa já pode ter aparecido mais de uma vez, talvez, sabe? Mas nunca foi o problema com a mulher, nunca foi eu olhando pra mulher, tu não é a mulher certa, não é tu que eu quero que carregue meu filho. Não era isso, tá ligado? O que era realmente era tipo assim, porra, eu não quero ser um pai de merda, tá ligado? E talvez eu não esteja preparado para não ser um pai de merda, então eu não vou, como eu falei, eu não vou jogar roleta russa com a sanidade mental e psicológica dessa criança pra me divertir com essa experiência divertir entre várias aspas, né, com a experiência de ser pai. Que nem eu falei, eu poderia ter toda a boa intenção do mundo, a experiência de ser miserável e eu não conseguir ser um bom pai, cara. Eu ser frustrado, eu projetar na criança desconfortos e coisas que eu já falei que eu vejo que acontece com outros casos, né? Então essa é a minha relação com o antinatalismo, sabe? Já para deixar bem claro que, né, eu não tenho nada a ver com não gostar de crianças, eu amo as crianças, justamente por amar elas, eu não quero ser um pai, uma mãe ruim, e nem é que nem eu falei, nem é porque eu não gostaria de ser pai. Na verdade, para mim é ainda mais triste essa decisão, porque eu realmente gostaria, sabe? Para mim, por quão consciente que eu sou e exercício de empatia, eu sou capaz de imaginar que para mim a experiência de estar me vinculando com uma criança desde o momento que ela nasceu, um menino, uma menina, independentemente de como fosse, eu consigo imaginar que para mim seria uma experiência incrível. Só que, né, tirando do lado da parte boa, sabendo todo o quão maçante, quão é necessário o foco e a determinação, sabe? E eu sei que para mim é difícil fazer o mínimo para mim, entendeu? Eu ouço toda aquela romantização de que a gente consegue, a gente faz, mas eu penso, peraí, não é todo mundo que consegue, sabe? Tem um monte de cara que simplesmente some, tem um monte de cara que não ajudou o filho dele em porra nenhuma, sabe? E eu não tô dizendo que é fácil ajudar, não é fácil, entendeu? Mas, né, seria uma obrigação, mas nem todo mundo consegue atender, sabe? Então, é uma parada que, por muita reflexão, minha decisão hoje em dia, mesmo tendo o desejo, a decisão é não, e vai continuar assim, até que eu falei, eu consiga a santa trindade de estabilidade emocional, psicológica e financeira. E se eu nunca conseguir, cara, tudo bem, eu vou continuar aqui conversando com vocês, eu vou continuar vivendo a minha vida, sabe? Não vai ser isso que vai me pedir de adiante, sabe? E eu nunca. Só pra finalizar, eu não acho que ninguém nunca deve enxergar um filho como assim, uma razão pra existir, uma razão pra ser feliz, sabe? E quando eu digo isso, não é sobre ter desapego amoroso com seu filho. Pelo contrário, eu acho que você tem que ter muito apego, não necessariamente apego, mas você tem que ter assim, muito envolvimento, se dedicar muito pro bem-estar emocional, se envolver e amar, realmente ter um relacionamento maravilhoso de pai e mãe com seus filhos, sabe? Eu acho que isso daí é maravilhoso. Só que agora, tu nunca deve criar ele com essa noção de que, tipo assim, esse aqui é o motivo da minha vida, é o motivo da minha alegria, sabe? Em primeiro lugar, porque eu sei que isso pra cabeça da criança não é muito positivo, sabe? E quando eu digo isso, não é uma crítica a uma experiência pessoal minha, que na verdade também eu ouvi muito isso, sabe? Mas eu quero dizer que psicologicamente falando, é outra coisa que gente que estuda a cabeça das crianças fala que, olha, esse tipo de pressão da criança achar que, tipo, se ela não estiver bem, se ela não estiver feliz, se ela não tiver, tipo, do jeito que tu quer, vai desencadear a tua vida por completo, não é bom, sabe? É uma pressão que tu não precisa colocar na vida do teu filho. Tem formas de tu fazer tua filha, teu filho se sentir amado, sem tu necessariamente dizer pra eles que, tipo assim, tu é tudo que eu sou é por tua causa, eu só vivo por ti, sabe? Pode ser uma boa intenção, pode ser uma declaração de amor que tu acha que é maravilhosa, mas pra cabeça da criança ela não percebe isso necessariamente dessa forma, sabe? Ela pensa assim, puta que pariu, sabe? É super importante, então, que eu seja assim, que eu tenha que estar, né? E por outras questões, assim, que por partes pragmáticas, sabe? Eu falei esse comentário aqui não para banalizar, não para julgar, não para recriminar, mas eu quero dizer que por razões, assim, além da nossa vontade, de vez em quando tu não pode ficar com teu filho pro resto da tua vida, sabe? Isso daí é uma coisa que as pessoas, né, é muito difícil aceitar, e eu não tô dizendo que seja fácil também, sabe? Mas eu quero dizer que é outra dessas realidades da vida, sabe? Se tu, né, nem todo mundo vai viver mais do que seus filhos,
sabe? Todo mundo, tem gente que vai ter que passar por situações muito difíceis de lidar e traumatizantes, mas, né, que se acontecer, tu vai ter que lidar, né? Agora, se tu já, desde o momento da concepção, tu já começa a imaginar que teu filho é tudo que tem de bom pra ti e a tua felicidade deriva da existência dele, da plenitude dele e dele atender todas as expectativas, sabe? O máximo que vai acontecer é tu ter uma frustração em vários momentos, sabe? Em vários pontos. Isso daí, então. Isso para não falar que também que pode criar uma dinâmica não sadia desde o começo. Eu tô me metendo várias vezes nessa questão. Então é isso aí, cara. Eu julgo muito essa parada, mas não porque eu tô dizendo que ser pai e mãe é barbado e qualquer idiota pode fazer. Pelo contrário, é um bagulho super desafiador. E por eu ter essa noção, por ter isso daí, hoje em dia eu penso assim, bom, não, Renan, vamos ficar de fora desse cálculo aí, né? Por enquanto, que se for um momento mais adequado, em algum momento rola, se não for, tudo bem também, né? Mas, né, isso aí, eu não tô julgando quem tem filhos, entendeu? Eu não acho que tu é um filho da puta por trazer as pessoas pro mundo que eu acredito que não tá ideal. Mas agora, pra quem tem essa mentalidade que nem eu e tu não, acha que tu tá viajando? Eu não acho que tu tá viajando, sabe? Eu acho que é isso aí. E se tu tá me julgando por não querer ter filho, eu tentei explicar muito bem porque que eu acho que não é uma decisão mais adequada. Todo mundo tá trazendo filho pro mundo como se fosse, tipo, necessário, importante. E todo mundo precisa obrigatoriamente trazer uma linhagem e tudo mais, sabe? Eu não tenho esse fetiche tão claro assim, manter meus genes aqui na Terra. Mas, né, que nem eu disse, eu também tenho esse desejo. Agora eu já tô me repetindo e tal, tá na hora de puxar pra outro assunto. Vamos ver o que mais vem aí nesse programa sem contexto. Então, né, espero que quem tenha me ouvido até aqui possa ter entendido a minha questão com essa história aí de antinatalismo, sabe? Digamos que, basicamente, eu acredito que hoje em dia é um dos momentos mais difíceis de ser feliz estando vivo aqui no planeta Terra, sabe? E daí eu vou até falar um pouco sobre essa história que muita gente se pergunta o que é estar feliz, como é ser feliz, se considerar feliz, né? E na verdade esse tipo de reflexão não nasceu hoje em dia também tem palavras de origem grega que remetem à noção de estar feliz, né? Aqui eu vou introduzir um novo assunto, mas basicamente eu vou concluir também o de antinatalismo com o que vai vir a partir disso aqui. Mas basicamente tem dois sentimentos que são aqueles que nós consideramos como o que identifica o ser humano que está se sentindo feliz ou que se sente feliz durante um longo tempo ou um curto tempo, né, que seja, né? Que são a felicidade hedônica e eudaimônica, né? O que é a felicidade hedônica? É a felicidade mais fácil de qualquer um compreender, que é basicamente o estado mental, o estado psicológico que tu se encontra quando está obtendo ou algum prazer ou está saciando alguma vontade tua. Basicamente coisas muito fáceis e que todo ser humano tem de uma forma ou de outra, como por exemplo, matar a tua fome, sabe? E aí vai desde simplesmente matar a fome porque tu tá morrendo de fome e qualquer coisa que tu comer vai ser algo que vai te dar uma satisfação, ou então tu comer especificamente coisas que tu gosta, que tu tem uma relação mais, né, aprofundada com aquele alimento também, esse tipo de satisfação, né? Aí matar tua sede, ter relacionamentos sexuais, relacionamentos de família, em grupo, sabe? As pessoas se reunindo, dando gargalhada, curtindo uma festa, utilizando substâncias, bebendo bebida alcoólica, sabe? Tudo isso daí são satisfações, prazeres, sabe? Que o ser humano, quando ele tá sentindo, o estado psicológico que tu se encontra quando tu tá, né, passando por isso daí, a gente identifica como felicidade. Então, esses são a felicidade do hedonismo, sabe? Que basicamente todos nós temos em algum momento algum que outro, né? É meio que é impossível tu viver e não sentir esse tipo de coisa, sabe? A não ser que seja uma pessoa que sequer se alimente, né? De comida sólida. Que existem pessoas que são assim, mas são a minoria, né? E além disso também temos, então, a outra questão, que é a felicidade eudaimônica, sabe? Essa felicidade eudaimônica daí é um pouco mais complexa e teria a ver com uma questão, assim, sabe, assim, de sentimento de objetivo, de realização, sabe? Basicamente, a pessoa está vivendo, fazendo algo na sua vida, na sua rotina, com a sua existência aqui no planeta Terra, que ela identifique como algo assim de importância, de relevância, algo que, né, que tenha, dê algum significado real para a vida dela. Talvez até sem querer querendo, falando isso assim, parece que eu tô mais uma vez contrapondo o pensamento niilista e tal. Mas basicamente acho que até o niilista ele pode ter uma felicidade eudaimônica, mas daí também não sei se isso daí contradiria o pensamento niilista complexo mesmo, né? Mas, né, aí então, levando em consideração essas duas noções de felicidade que a humanidade foi refletindo a respeito, e eu consigo imaginar que a verdade real mesmo, pragmática da existência, é algo que tá. Aí, gato!
É algo que tá nesse meio termo aí, sabe? Então, falando do lado hedônico, para começar, no mundo que a gente vive hoje em dia, sabe? Não que antigamente a humanidade comesse mais ou comesse melhor, sabe? Mas eu quero dizer que hoje em dia, com a nossa sociedade moderna, é muito mais. Para começar, tem gente que passa miséria, miséria mesmo, mas tem gente que não passa miséria. É muito comum que a própria questão de alimentação e tudo mais seja tipo, seja muito assim um negócio assim, de anúncio, de marketing, de mídia, sabe? E há várias pessoas que estão vivas aqui no Brasil, mesmo que essas pessoas não sejam, tipo assim, pobres, miseráveis, ainda assim não é como se tu pudesse fazer o uso dessas coisas. Sabe que elas existem, mas tu tem que te reservar raros momentos de satisfação para poder ter aquilo lá, sabe, na tua rotina, porque senão simplesmente tu não consegue sobreviver o resto do mês. Basicamente, sabe? E daí falando só da parte de comida, né? Pra não falar de bebida, de drogas, de festa, de sexo, todas essas coisas daí e tal, que existe no nosso mundo, né? Talvez com mais abundância do que já tenha tido no passado, mas talvez essa abundância de hoje em dia não seja o suficiente para suprir a necessidade que as pessoas têm por buscarem essas coisas, sabe? E o segundo lugar, então, essa parte eudaimônica, eu com certeza acho que hoje em dia é muito mais complicado, sabe? Eu acho que é muito mais simples pro ser humano, tipo assim, primitivo, quando eu digo assim que a gente se tornou Homo sapiens, sabe? Que acho que uma vez eu tinha falado que era 100 mil anos, mas parece que a data mais correta seria 300 mil anos atrás. Mas, tipo, tudo que a humanidade viveu naquela parte que a gente era caçador-coletor, sabe? Eu acho que é muito mais simples que o ser humano nesse estado, com esse tipo de consciência, esse tipo de sociedade, para ele se sentir pertencimento e útil, sabe, e razão para viver e objetivo de vida, desempenhando a função dele de coletar, de caçar, de fazer alguma coisa ali, tipo, real e prática, incluído numa sociedade ali que ele conhece todo mundo pessoalmente, intimamente, diariamente, é muito mais fácil do que nós hoje em dia com a nossa versão de, sabe, sociedade século 21, sabe, no mundo urbano. Então, basicamente, sim, entendeu? Eu acho que não estar vivo não é necessariamente uma coisa boa, não é necessariamente um milagre. E do jeito que o mundo tá nesse momento, sabe, eu penso muito nisso, sabe? Eu penso assim, olha, já acho que é um desafio para mim estar vivo, acho que é um desafio para todo mundo que tá vivo, uma grande batalha diária, sabe? Principalmente aqui, principalmente não, mas tipo assim, para nós aqui do Brasil, eu acho que também é um fato, sabe? Se tu é um brasileiro, meus parabéns por estar vivo. E realmente é difícil tu conseguir encontrar e alcançar essas duas coisas, sabe? Essa felicidade hedônica, essa felicidade eudaimônica, sabe? E outra coisa que daí que eu tinha separado para comentar em algum programa, esse daqui é um negócio que acho que é outra coisa que se encaixa bem nesse negócio tudo, é a história de coach, sabe? Coach. Olha, para de fuder, gato. Gato aqui mexendo na lixeira aqui, veio aqui atrás de mim. Mas enfim, coach. O que é coach, né? Coach basicamente é uma palavra que quer dizer literalmente treinador, né? Uma palavra, um termo em inglês que quer dizer treinador. Só que hoje em dia, quando tu ouve, quando tu lê a palavra coach, tu pensa especificamente daquelas pessoas assim que vendem curso de coisas que eles não são, basicamente, né? Meio que esse termo se tornou um meme, até se tornou meio que odiado, né? E a observação que eu quero fazer é o seguinte: eu acho muito engraçado essa postura que as pessoas estão tendo com essa ideia de alguém fazendo uma venda de ideias, digamos assim, sabe? E terem, tipo, esse termo ter se tornado popular e ter ficado marcado na. Tipo, mais do que ficado marcado, ele foi importado, né? Um termo norte-americano veio parar aqui no Brasil com sentido. Com a expressão original, nem traduzido para treinador, mas basicamente, né? O que eu tô querendo dizer mais de maneira mais prática ainda, tipo, sempre existiu na sociedade pessoas que configuram como coaches no sentido assim de estarem vendendo ideias, vendendo objetivos para as pessoas, sabe? Desde líderes religiosos, sabe? Tipo, todo pastor é um coach, todo padre é um coach, sabe? É parte da função dessas pessoas fornecer orientação, mesmo que seja sobre coisas que eles não lidam, sabe? Os padres sempre tiveram que opinar várias vezes sobre coisas que eles não viveram, e a gente vai para várias coisas. Por exemplo, o seu próprio treinador, né? Vamos começar por treinador. Coach quer dizer treinador. Por que é treinador? Aquele que treina os atletas de diferentes esportes, sabe? E é uma coisa que eu já sabia, e eu acho que muita gente não sabe, é que, tipo, tu não necessariamente tem que ser bom naquilo que tu tá ensinando os outros a ser bom, sabe? E daí vai parecer que eu tô defendendo o coach, entendeu? Eu quero deixar bem claro o seguinte, não que não tenha coaches pilantras que estão só vendendo coisas para tirar dinheiro das pessoas, sabe? Mas o ponto é, mesmo que aquele cara não tenha sucesso real na vida dele pessoal, sabe? Não é impossível que, se ele tiver uma metodologia que faça sentido e ele tiver mensagens com objetivos decentes, que eu não tenho certeza se nenhum desses caras
da internet tem, mas supondo que algum deles tenha ali uma lógica, uma métrica, porque alguma coisa eles passam nesses conteúdos, sabe? Seja em textos ou seja em áudio, se as mensagens que esse cara tá passando têm realmente um impacto positivo e ele consegue transmitir isso pro o cara que tá seguindo ele, eu acho que ele é capaz sim de ajudar essa pessoa de maneira benéfica, sabe? Mesmo que ele não tenha sucesso, porque é basicamente a mesma lógica de um treinador real, sabe? Não é porque um, um cara, um atleta, ele era competente, que ele vai ser um bom treinador, e não é porque aquele cara que se ele fosse tiver competido ele é ruim, que se ele for treinador ele vai ser ruim, sabe? Acho que talvez tenha ficado meio confuso, mas para ser bem claro, tipo assim, porra, a maioria dos melhores treinadores de jiu-jitsu conhecidos não eram bons jiu-jiteiros. Eles, tipo assim, sabe? Se eles fossem competir, eles não iam ser o cara que ganha o mundial. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eles não sejam um excelente treinador daquela arte marcial, sabe? Isso vale para várias coisas. Provavelmente a maioria dos os melhores técnicos de futebol não são jogadores de futebol aposentados, sabe? Porque na verdade é isso aí, entendeu? São coisas diferentes, sabe? Tem gente que realmente. Isso me lembra bastante aquela frase do personagem lá do primeiro filme dos Vingadores, do último Vingadores, sabe? Que acho que era o Ultimato o nome, o Endgame, eu não sei, é um nome desses aí, porque dividiram o filme ao meio, mas é aquela frase lá do personagem lá que fala assim, eu guio os outros para um poder, ou para uma sabedoria, para uma grandeza que eu mesmo não posso ter. E é basicamente isso aí, entendeu? Esse fenômeno do coach sempre existiu na sociedade, sabe? É tipo aquele termo ah, moti- o- motivational speaker, eu não sei como é que fica em português, sabe? Realmente eu vou falhar para vocês fazer tradução, mas é o orador motivacional, sabe? A gente que dá palestra falando coisas, entendeu? Tem várias pessoas diferentes que sempre fizeram essa função. Muito antes de existir um termo falar coach, sabe? Sempre existiu pessoas que andavam por aí motivando as pessoas com falas e é aquela coisa, sabe? Não importa que tipo de pessoa aquele cara ou aquela mulher que tá falando seja, ah, fora daquele palco, sabe? Se ele consegue transmitir aquela mensagem, é a mesma coisa para padres, a mesma coisa para bispos, mesma coisa para pais de santo, para mães de santo, mesma coisa para orientadores espirituais de modo geral, sabe? Se na hora que eles estão passando, que eles estão pregando, que eles estão treinando o seu rebanho, né? Se eles conseguirem transmitir uma mensagem positiva e a audiência deles, quem tá ouvindo, receberem algo positivo do que lá, funcionou, sabe? Independentemente da pessoa ser qualificada, ela ter instrução. A verdade é que essas coisas têm efeito pragmático, têm efeito prático, sabe? E é por isso que várias dessas pessoas obtêm seguidor, né? O cara vai lá e te escuta, ele segue o que tu fala, ele sente que teve êxito, ele vai voltar a te escutar e vai ficar, pô, essa pessoa tá me guiando muito bem, sabe? E daí cria um reforço positivo e, que nem eu falei, talvez esteja guiando bem, entendeu? Se tá falando coisa que tá fazendo sentido, tá ajudando essa pessoa a obter mais sucesso nas coisas que ela tá perseguindo, como é que vai dizer que não tá ajudando, sabe? Então, né, basicamente esse fenômeno de coach sempre existiu em vários outros lugares, sabe? O que não quer dizer que eu não acho que esses coaches várias vezes são estelionatário, aproveitador, né? Mas se eles conseguem vender se eles conseguem vender para os outros a ideia de que eles são inteligentes o suficiente, ou capazes o suficiente para vender um curso explicando como fazer tal coisa, e as pessoas estiverem interessadas em fazer aquilo lá, sabe? Mas, né, eu nem acho esse termo, eu acho que esse termo até devia cair em desuso, porque, na verdade, que nem eu disse, sempre tiveram várias figuras na sociedade desempenhando essa função, sabe? Seja líderes religiosos ou políticos também, obviamente, né? E pessoas, figuras públicas de modo geral, sempre desempenharam essa função de que hoje em dia as pessoas agem como se fossem unicamente coaches e treinadores, né, que desempenham isso daí. E daí acho que uma coisa que, eu não sei se quanto tempo que está esse programa, talvez eu não tenha que preencher ainda mais se eu quiser chegar aquela marca de 1 hora. Mas, né, recentemente também eu estava tendo mais uma conversa sobre, assim, religiosidade, espiritualidade, porque várias vezes eu tô conhecendo uma pessoa, eu preciso conversar com a pessoa sobre vários assuntos que eu já conversei várias outras vezes, mas, né, é uma conversa nova, com uma nova pessoa, dá espaço para ouvir o que a pessoa está dizendo, novas interações ali e tal. E daí, conforme eu fui elaborando sobre essas questões assim, de religiosidade, né, uma conclusão que eu tenho assim dentro de mim e que, né, é o tipo de assunto que eu já abordei várias e várias vezes ao longo aqui dos programas sem contexto, né? Mas hoje em dia eu vejo que tem uma postura assim, existe, tipo, sempre teve gente religiosa no mundo, né? Tipo, literalmente desde que a sociedade começou a se organizar em grupos, as religiões fazem parte da nossa sociedade e tal, mas meio que hoje em dia tem um dos status quo referentes à religião, além das pessoas que são
realmente alienadas pelas suas próprias religiões, né? Aqui eu vou esclarecer o que é isso. O que que para mim seria alguém que é alienado pela sua religião? É alguém que simplesmente por ele ter uma opinião religiosa, ele acredita que a religião dele é a certa. E quando eu quero dizer que isso, não é tipo assim no nível assim pessoal, sabe? Eu não tenho nenhum problema que tipo assim, pô, tu é cristão, ou tu é muçulmano, ou tu é judeu, tu é batuqueiro, tu é, enfim, qualquer religião conhecida, né? E tu pensa assim, né? Eu sigo essa doutrina porque eu acho que ela é correta. Tudo bem tu achar isso daí, só que tu tem que ter a empatia para entender que existem múltiplas religiões e várias outras pessoas vão estar em pontos contrários de ti e eles também vão ter a mesma convicção. Então é sobre isso daí, sabe? Tipo assim, essa é a minha verdade, mas sei que a minha verdade não é a verdade absoluta para todo mundo, sabe? Então isso daí para mim é o que difere o religioso alienado de um religioso não alienado, sabe? Se o cara tem a maturidade, ele tem a consciência disso, entendeu? Que ele não é tipo assim, não, só existe a minha religião, só existe a minha versão da história, só existe o meu, né, a minha forma de enxergar Deus, os meus dogmas, e é assim que funciona, entendeu? Se a pessoa tem essa alienação, daí pra mim já é um mau sinal, né? Então tem os alienados com suas respectivas religiões, sabe? Mas também tem um movimento assim de achar que simplesmente a religião é alienação indiscriminada, sabe? Muita gente prega como se a religião fosse um dos grandes maus do mundo, uma das piores coisas que já aconteceram com a humanidade. Muita gente prega como se deveria ser abolida. Inclusive tem vários lugares do mundo que a religião é tratada meio que assim, sabe? Vários lugares do mundo que a religião enfraqueceu bastante, dá pra se dizer, nas últimas décadas e tudo mais. Então, né, eu que sou uma pessoa que fala muito de manipulação, não posso deixar de mencionar, então, sobre o que eu acho sobre a questão de manipulação na religião, e é evidente que eu considero que existe uma grande camada de manipulação inserida em diversas religiões para razões diferentes, né, para conseguir poder político em vários contextos, vários cenários. Eu não desconsidero isso de maneira nenhuma, sabe? Só que a única coisa que eu também não desconsidero é o quanto é provável que as religiões também foram muito importantes para a nossa sociedade, e quando eu digo a nossa sociedade, eu quero dizer a sociedade humana, herança mundial, sabe? A nossa sociedade que hoje em dia consegue, tipo assim, meio que mal porcamente estudar um pouco o seu passado histórico, sabe? Refletir a respeito do que já aconteceu e, inclusive, fazer projeções para o futuro e projeções climáticas e tudo mais. Você pode estudar essas coisas com mais clareza. Então, né, refletindo sobre diferentes formas de sociedade humana, eu acho que seria, tipo, injusto dizer que tudo que a religião trouxe para as sociedades que ela existiu, e quando eu digo religião, daí eu estou abrangindo todas, sabe? Tantas religiões tribais, xamânicas que os índios desempenharam, e, né, e povos de diferentes continentes aqui e tudo mais, né? Teve xamãs na Europa, xamãs na Ásia e tudo mais, até as religiões assim abraâmicas, sabe? Inclusive essas que são as que eu critico mais, cristianismo, islamismo, judaísmo, sabe? Tipo, seria muito justo da minha parte dizer que qualquer uma dessas religiões, inclusive o cristianismo, em nenhum momento dessas 2.000 anos de história dele, ele serviu para boas coisas, sabe? Que ele não causou coisas como integração, sabe? Fazer as pessoas se sentirem mais inclusas na vida do outro, importantes na jornada um do outro, sabe? Desde quando a gente começou a se organizar em grupos, eu tenho quase certeza que a primeira coisa que uniu as pessoas assim, a um nível assim mais além só do tipo assim, da sobrevivência, sabe? Daquele simples instinto de sobrevivência, vamos ficar na mesma espécie porque das outras espécies nos atacam, então a gente vai se organizar assim, que nem os outros animais se organizavam. Quando começou a haver uma fortificação mais por ideais, eu tenho certeza que a primeira coisa que começou a fazer isso. Olha só o gato corno aqui. Eu tô com um gato filhote aqui, então ele tá naquela fase que ele quer ir pra tudo quanto é lugar e ele se mete onde não devia, né? Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo recuperar meu raciocínio. Ah, sim. Então, essa noção de que daí eu acho que com certeza não, mas há muita chance de que a religião foi a primeira coisa que uniu a espécie humana, sabe? Seja porque através de um transe naturalmente induzido pelo DMT endógeno, por uma substância psicodélica que foi consumida mesmo, por visões através de sonhos, enfim, alguma, alguma noção primitiva de religião, de espiritualidade começou a unir o povo e depois, basicamente, eu acho que era isso que acontecia, sabe? Era o que fazia surgir depois cidades, depois fazia. Eu duvido muito que qualquer grande organização civilizada surgiu sem existir uma religião junto, sabe? Eu acho que, sabe, independentemente se for aqui, quando tá falando de tribos aqui da Mesoamérica, sabe?
ou tribos lá da região da Oceania, ou então na África toda, sabe? Desde o Egito, né? Aos outros reinos, outros impérios que teve lá também, e Grécia, sabe? Eu acho que tudo quanto é lugar que se estabeleceu algo que a gente considera aí uma civilização, junto com esse processo civilizatório, tinha uma religião, sabe? Não é como se existisse uma civilização evoluída ateia, sabe? Hoje em dia que a gente tá começando a querer ser assim, em alguns lugares do mundo dá pra dizer que ser assim, tipo, alguns lugares do mundo, a maioria da população se identifica como ateia, sem crenças espirituais, ou agnósticas, pelo menos, sabe? Então, hoje em dia que a gente tá vendo esse status quo, mas eu quero dizer que a maior parte da história da humanidade, eu acho que isso nunca aconteceu, sabe? Eu não acho que, eu não consigo me lembrar agora, pelo menos, qualquer povo que eu conheça como referência, assim, de civilização, ou muito menos de tribo, acho que tribo muito menos aí, é impossível que existisse uma tribo sem qualquer espécie de religião, de fundamento, ou de, pelo menos, espiritualidade, sabe? Daí eu vou estar sendo um pouco mais abrangente, mas uma prática espiritual, uma doutrina que unia essas pessoas de acordo com seus ideais, né? E daí, acho que isso daí é uma coisa também que eu posso dar mais incrementar mais com aquela parte do eudaimônico, sabe? Eu acho que isso daí também era um negócio que fornecia muito mais fácil, muito mais claramente para essas pessoas incluídas em qualquer sociedade que fosse, qualquer civilização que fosse, essa noção de que, tipo assim, eles tinham um propósito, né? Graças aos fundamentos religiosos e tudo mais. Então, acho que isso daí é outro ponto, assim, de válido quando se fala de manipulação também, sabe? Porque eu consigo entender porque que tipo, você entender, não, é muito fácil de ser entendido porque que uma pessoa assim que ela não tem muita convicção pessoal de por que que ela tem que ser como ela tem que ser, ou viver como ela tem que viver, como que ela deve se sentir com relação à própria existência, para ela é muito mais fácil receber essa informação de forma externa. Porque é o que a gente vê acontecendo com as religiões, entendeu? Mas o ponto é, eu não tenho como dizer que todas as vezes que uma religião foi instaurada e foi pregada e foi alguém tentou propagar um ideal religioso, ou espiritual, ele estava fazendo aquilo lá só com uma intenção de manipulação, sabe? Realmente acho que ao longo da história, várias pessoas que estavam pregando qualquer palavra que fosse de qualquer religião tinham convicções reais, sabe? Por que que eles tinham essas convicções? Se eles tinham tido, sabe, sonhos, se eles tinham tido visões, se eles tinham tido simplesmente crenças muito fortes que faziam eles ir atrás dessas coisas, cara. Olha, não sei, né? Mas basicamente é isso aí. Então eu acho que a religião é muito importante para a história da humanidade e realmente acho que vai ser importante adiante, sabe? Eu não acredito que essa obsessão que alguns lugares do mundo, algumas pessoas têm por um. Tipo, no caso assim, de um Estado laico, eu acho interessante, mas quer dizer, uma sociedade que despreza a religião, que despreza a espiritualidade, eu não acho que é o ideal, sabe? O que eu gostaria de ver assim, é uma maturação com relação à religiosidade, sabe? Justamente porque daí nós poderíamos ver uma sociedade que não tem intolerância religiosa, que é outra coisa que, curiosamente, ela entrou e saiu de moda várias e várias vezes, sabe? Eu até imagino que no futuro eu vou fazer mais alguns programas dedicados a capítulos específicos desse evento, né? Desse evento não, desse fenômeno, né? Que intolerância religiosa que basicamente pensem que historicamente é comum que em alguns momentos um povo, uma civilização, um império, alguns reinos tolerem, tipo assim, tu tem a tua religião, eu tenho a minha religião, tá tudo bonito, e de vez em quando daí um rei, um imperador que assume o poder, ele fala, não, vamos começar a perseguir todo mundo das religiões, justamente por todas essas questões assim, de influência, sabe? Religião tem o seu poder, é uma maneira clara de tu fazer com que, tipo assim, inclusive eu acho que até essa é outra razão boa de ter pluralidade religiosa, porque daí a gente traça linhas claras, sabe, que impede que todo mundo esteja 100% de acordo com as coisas, porque basicamente eu não acho que isso vai dar certo nunca, sabe? Eu acho que se algum dia todo mundo concordar sobre qualquer coisa, provavelmente a gente deu muito errado e a gente fracassou, sabe? Porque né, eu não acho que assim vai dar certo, sabe? Eu não acho que todo mundo vai ser capaz de estar sempre olhando pelo lado certo sobre qualquer assunto. Então eu realmente acho que é um jeito mais decente de existir religião no mundo é existir uma grande pluralidade religiosa. E para isso acontecer, tem que ter o que? Tolerância religiosa, sabe? Ninguém tem que odiar pessoas de outras religiões, ninguém tem que perseguir, ninguém tem que querer matar. Né? E isso aconteceu até com os cristãos mesmo, de verdade, sabe? Não é uma coisa assim, não é argumento. Eu que sou uma pessoa que já tão severamente já apontei vários dos capítulos que a religião cristã estava perseguindo, principalmente a Igreja Católica, né? Sejam as cruzadas, quando eles estavam tomando a Terra Santa, né? Ou então, mais famosamente, mais recentemente, a Inquisição, né? Que terminou com um processo de colonialismo, basicamente, né? Culminou, melhor dizendo assim. Mas
Já aconteceu alguns capítulos que os cristãos foram perseguidos e foram mortos. Já aconteceu isso no Império Romano, inclusive, eu sei que até a figura de São Jorge, né? Que São Jorge é uma dessas várias figuras históricas que, tipo, as pessoas aceitam que ele existiu por questões de registros e falando, mencionando ele, alguém que seria o Jorge da Capadócia, né? Que a gente hoje em dia chama de São Jorge aqui no Brasil, mas não há nenhum registro assim, né? Assim como Jesus Cristo e várias outras figuras, a gente não tem uma prova que um osso, alguma coisa, um material genético, alguma coisa, até uma lápide, sabe? Alguma prova real de que existiu esse ser humano aqui na Terra, além de gente mencionando um cara chamado Jorge da Capadócia, né? Que não era exatamente esse o nome dele certo, né? Porque duvido que alguém se chamava Jorge lá naquela região. Mas enfim, o ponto de estar mencionando uh, São Jorge é que uma das menções da vida dele, na verdade, é da morte dele, de como que ele foi morto, que ele foi executado por um imperador romano, né, que ele estava fazendo uma inquisição contra cristãos, eu acho que não era só contra cristãos, mas daí contra pagãos, entre aspas, de outros segmentos, porque esse cara ele estava querendo instaurar uma obrigação da religião grega clássica, sabe? Então ele era um cara que estava perseguindo em nome de Zeus e porra, conheço todo o panteão, entra a ver agora. Poseidon, Hades, sabe? Afrodite, Apolo, todos esses deuses aí, tá? Então, isso deu um negócio que aconteceu também depois de Cristo, né? Porque São Jorge viveu depois de Cristo, acredito que a morte dele foi por 230 e poucos, sabe? Só que daí, cento e poucos anos depois, lá por 380, teria um imperador romano que daí, mais uma vez, ele ia falar, não, agora só pode ser cristão, mata todo mundo que não for cristão e proíbe, destrói e persegue, sabe? Então, capítulos de tolerância religiosa vêm e vão, sabe? Tem sociedades que toleram religiões múltiplas, tem outras sociedades que não toleram. E tem vários outros lugares do mundo que acontece por outro lado, sabe? Por exemplo, outros exemplos desse tipo de questão, assim, existiu, no caso, já um cristianismo chamado coptas. Os coptas são cristãos do Egito, sabe? Que existe até hoje em dia, existe a igreja copta lá no Egito, é o cristianismo que é praticado lá no Egito. Só que esse cristianismo daí, com esse nome copta, existe desde a época do Império Egípcio Antigo, quando os egípcios eles cultuavam os deuses do panteão egípcio, digamos assim, sabe? Então, desde aquela época, existiam pessoas que viviam lá naquela região, sabe? E eram cristãos, sabe? E daí, várias vezes, eles eram perseguidos, eles eram mortos, justamente porque depois essa região foi dominada pelos muçulmanos, né? Tem um sheik muito famoso, não é um sheik, é outro nome, é um daqueles, como é que é mesmo? Sultão, que eu esqueci agora o nome do cara lá. Mas ele é o cara que foi o que fez o Egito se tornar o que o Egito é hoje em dia, sabe? Porque basicamente é a maior nação muçulmana que tem, eu acredito, pelo menos em números. Acho que é isso aí, sabe? Então é uma história bem recente dessa realidade muçulmana e tal. Então, até hoje em dia, existem capítulos assim de os cristãos lá do Egito serem perseguidos, entendeu? Por extremistas muçulmanos, sabe? Então, eu quero dizer que existem capítulos, entendeu? De extremismo religioso, de intolerância religiosa em vários lados, em várias questões, sabe? Várias pessoas que podem ser identificadas como uma religião que em outro lugar do mundo eles são a maioria ou até eles são os opressores, sabe? Então, basicamente, o meu ponto é, intolerância religiosa é uma merda, entendeu? E eu não acho que o mundo, que todo mundo é ateu, as pessoas se esquecem por completo que existe esse lance é benéfico, sabe? Realmente eu não acho que é legal, não. Então eu acho que vai ter que haver um processo de maturação, sabe? Assim como vários pontos da sociedade, para mim a maturação com questão de religiosidade vai ser isso aí, entendeu? A gente entender a pluralidade religiosa, a diversidade religiosa, entender como as nossas crenças não se anulam, elas simplesmente se alimentam por ângulos diferentes, percepções diferentes e por, enfim, sabe? Profetas diferentes, nem que seja, sabe? Ou simplesmente simbolismos diferentes, sabe? Maneiras diferentes de encarar aquilo lá, e isso daí tem que fazer parte da sociedade democrática, sabe? Realmente com respeito. E que nem eu falei, até aquela ideia assim, de restaurar religiões que antigamente eram vistas como religiões legítimas e foram, sabe, perderam esse direito, sabe? Como, por exemplo, a religião clássica grega, egípcia, religião nórdica, a religião celta, sabe? Isso daí, tipo, eu defendo isso pela mesma razão que eu quero que as religiões que estão aí, elas possam continuar a ser mantidas, sabe? Todas essas coisas que eu menciono do passado histórico das religiões é só para mostrar o quanto que elas saíram de controle e que elas podem voltar a sair, entendeu? E eu não quero que elas saiam, sabe? E ao mesmo tempo que eu não quero que as pessoas percam o direito de praticar seus cultos, sabe? Só que realmente eu acredito que reformas têm de ser feitas, né? Até quando você fala de religião, outra coisa muito importante, sabe? É que tem
Tipo, uma coisa que algumas religiões abraâmicas, ou melhor, todas as religiões abraâmicas, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm em comum é que elas são religiões que a gente chama de moralizadora, porque essas três religiões têm um livro sagrado, essas três religiões dizem que o Deus deles é bom, e essas três religiões dizem como que o Deus deles quer que nós vamos viver nossas vidas, entendeu? Por isso que é um problema de intolerância religiosa, porque imagina se o cara se o cara que segue o Alcorão, né, o cara que faz parte do islamismo, acredita que tem que ver daquele jeito, o cara que segue o cristianismo, sabe, acredita que vê daquele jeito, e um deles tem mais poder que o outro e ele não tolera a realidade a visão de mundo do outra religião, sabe, mesmo que elas compartilhem várias coisas em comum, sabe? Então dá morte, dá guerra, dá esse tipo de coisa horrível, né? Então, né, é o tipo de coisa que. Porra, eu saí para essa explicação e eu perdi o meu fio da meada. Ah, tá, mas eu quero dizer, essas são as religiões moralizadoras, sabe? Então elas têm essa questão assim, que o Deus deles está ensinando como viver. Então isso daí é uma problemática, e não sempre, não exclusivamente, entendeu? Mas o ponto é que ela tem essa característica que várias outras religiões não têm, sabe? Que essas três religiões, elas querem realmente, assim, como é que é a história, assim, elas querem te pregar, elas querem te falar, assim, olha só, tem que viver assim, se tu não viver assim, tu tá errado, sabe? Então é o tipo de coisa que eu acho que tem que haver uma maturação individual para as pessoas entender que, tipo, assim, isso daí já não era legal 2000 anos atrás e hoje em dia, em 2022, ainda não é legal, sabe? Mas tem outra questão também que várias religiões, historicamente falando assim, o culto deles não era necessariamente bom, sabe? E quando eu quero dizer isso, é que, tipo assim, até coisas assim que a gente sabe que aconteceu, tipo, famoso sacrifício humano, sabe? Há registros que havia rituais realizados por certos povos, por certas tribos, por certas religiões, que envolvia sacrifício de seres humanos, entendeu? Então é o tipo de coisa que, na minha opinião, tem que ficar no passado, entendeu? Eu não vou defender que, tipo assim, realmente, acho que, né, em respeito à pluralidade religiosa, nós temos que permitir que voltemos a fazer sacrifícios humanos. Não, isso daí, para mim, do meu ponto de vista, já é um extrapolando. Já está extrapolando o limite, está indo longe demais nessa questão, né? Se em algum momento da história isso aconteceu, e até onde sabe, sim, aconteceu sim, sabe? Esse tipo de coisa fazia parte dos cultos antigos, porque justamente era isso, entendeu? Não havia muito essa noção assim do Deus bom, sabe? Quem inventou essa história do Deus bom foram essas religiões moralizadoras. Provavelmente foi o zoroastrismo, né? Que vocês viram, né, aqui no programa da Páscoa, meu Deus. No programa do Natal, que eu fiz toda essa caminhada com vocês falando sobre o zoroastrismo. Então, o zoroastrismo que inventou os deuses moralizadores, né? Eu só não mencionei ele aqui agora porque meio que, né, não existe zoroastrismo aqui pro ocidente, digamos assim, né? E daí, agora, só que as outras religiões, não todas, entendeu? Eu imagino que várias outras religiões, tipo assim, o hinduísmo deve ter fundamentos também que eles acreditam ser corretos, sabe? Vários lugares tinham isso. Só que não, outras religiões não, entendeu? Vários outros povos do mundo, a religião deles, as crenças deles, não era sobre, tipo assim, o meu Deus é bom, as coisas que eu tô fazendo é boa. Tipo assim, não, entendeu? O meu Deus tem uma função que pode ser boa, pode ser ruim, pode fazer uma coisa legal, pode não fazer uma coisa legal. Tanto é que várias vezes nessas religiões, até tipo assim, a gente pode falar tanto do panteão grego quanto no panteão africano, sabe? Com a questão assim, de orixás e tudo mais, as características, as coisas que representam essas entidades são diversas e são coisas boas e coisas ruins, porque né, são religiões que acreditam nessas questões, entendeu? Que os deuses não estão ali para representar o bom, estão para representar coisas que compõem a nossa realidade. A nossa realidade é composta por coisas boas e coisas ruins. Então, essa é outra coisa muito conflitante para o nosso padrão psicológico de hoje em dia, que pode ser meio complicado, e eu também não sei como é que isso seria na prática, gente. Eu não estou dizendo que, tipo assim, vamos, tipo assim, para falar de religiões nórdicas, por exemplo, que os fundamentos deles também era outra coisa, eram fundamentos relacionados à batalha, à guerra. Então, eu entendo que é complicado, entendeu? E eu entendo que não é tipo assim, vamos permitir que tudo vá ser como sempre foi. Não, mas eu quero te dizer que, tipo assim, se eu tô falando de, olha, respeitar a crença das religiões que hoje em dia a gente ainda respeita, cristianismo, religião de matriz africana, espiritismo, sabe? E várias outras religiões, né, que vocês conhecem, já falei um monte de vezes por aqui, né? E tem outras religiões que hoje em dia estão meio que apagadas, estão mortas, mas a gente tem noção de que algum dia elas já foram um culto sério. Tantas religiões, assim, indígenas de povos aqui do Brasil, de povos da América do Norte, de povos da Austrália, mas até as religiões que não falei celtas, dos druidas, religião grega, religião egípcia, sabe? E, né,
várias outras religiões que provavelmente têm resquícios, têm registros e que mostram que em algum momento elas foram cultuadas e tinha algum sentido, algum contexto, né? E eu acredito que elas podem ser transformadas, sabe? O próprio cristianismo, ele já foi transformado várias e várias, várias vezes, né? Acho que ninguém, tipo, se alguém que tá me vendo aqui tem dúvida, faça um breve exercício de empatia. Acho que vocês devem imaginar que um cristão de 250, sabe? E um cristão de hoje em dia não tem muitas coisas em comum. Provavelmente eles iam divergir pra caralho. Provavelmente um cristão lá do passado ia achar que esse cristão de hoje em dia é baita de um herege, sabe? Que tá fazendo coisas absurdas. Então, eu acho que faz sentido que as religiões vão se adequando de acordo com a moral e ética da sociedade que faz uso dela, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, é que nem quando eu digo que, olha, eu deixo que as pessoas sejam cristãs, mas eu não quero que elas sejam homofóbicas, é que é real, cara, não importa, tipo assim, ah, mas a Bíblia diz, cara, não importa, entendeu? Realmente, não me importa se a Bíblia diz ou não diz, entendeu? Se a Bíblia não tem nenhuma passagem homofóbica lá, se isso daí é uma desconstrução, se é uma gente querendo distorcer a palavra de Deus para defender o pensamento homofóbico, tudo bem. Mas agora, mesmo que esteja escrito assim lá, com todas as letras, homossexualidade é errado, sabe? Claro que não estaria escrito isso, mas eu tô sendo exagerado, entendeu? Mesmo que tivesse escrito isso, foda-se, entendeu? É um tipo de coisa que eu não tolero. Isso daí valeria para qualquer outra religião, entendeu? Qualquer religião do passado, do presente e do futuro que quiser ser legítima, mas olha só, eu quero que a minha religião exista, mas parte do meu discurso religioso é que eu não tolero homossexuais não deveriam existir, eu não tolero transexuais, isso daí é gente confusa e antinatural, sabe? Isso daí é uma coisa que eu não posso compactuar. Então, o que eu acredito mesmo é transformações, sabe? Reformulações, é pegar conceitos, coisas que aconteceram no passado que hoje em dia, para nossos padrões, é demais, é exagero, tipo matar um bebê, tá ligado? Coisas que, tipo assim, não, isso daí acho que não é a melhor coisa. Não, sacrificar uma virgem para ter uma colheita abundante, sabe? Essas noções, assim, então. Certas coisas que para mim, eu hoje em dia, com meu código moral e ético, eu não posso dizer que é o adequado, sabe? Mas, né, eu brisei, fui longe nessa história, nem sei muito bem mais do que eu tô falando aqui no final, né? Mas basicamente, eu acho que era isso aí. Eu acho que a religião tem muitas coisas interessantes, assim, contribuiu muito negativamente para verdadeiras barbaridades acontecer na história da humanidade, mas né, eu não posso negar que eu aposto que várias das coisas que a gente hoje em dia ainda pode gozar de proveitos, de benefícios, surgiram por causa de lógicas religiosas, sabe? Vários dos avanços, várias das coisas que permitiu que a humanidade se integrasse e talvez até aprendesse, entendeu? Eu não vou nem desconsiderar o fator de aprendizado mesmo, sabe? Eu acho que é muito assim, muita arrogância, muita prepotência da pessoa, independentemente dela ser espiritualizada, até ou agnóstica. Mas ela achar que sei lá, desde que a humanidade começou a lidar com questões espirituais e religiosas, nunca houve um esclarecimento, nunca houve realmente um aprendizado, jamais nada de bom saiu de cultos religiosos, nada de bom saiu de integrações religiosas, das pessoas uh, tendo tradições e práticas, simplesmente só saiu de coisas ruins ali, entendeu? Mesmo, tipo, é aquela coisa, sabe? Eu não desconsidero todas as coisas ruins que aconteceu, mas agora dizer que só teve coisa ruim não tem cabimento, sabe? Então, né, eu acho que é uma coisa que vai fazer parte da nossa evolução da sociedade no futuro próximo e até distante, sabe? Eu não acho que o ideal é nós nos tornarmos, né, sociedade ateia ou agnóstica, que nem eu falei, eu não sou uma pessoa religiosa hoje, não sei se algum dia eu vou voltar a ser, mas justamente porque hoje em dia eu ainda acho que religiosidade tem bastante, assim, de alienação, sabe? Eu acho que hoje em dia ainda as pessoas a maioria das pessoas que são religiosas, independentemente da religião que elas fazem parte, ainda são muito alienadas, ainda tem muito assim, rei na barriga, sabe? E agora, se fosse um mundo que a religião é tratada como assim uma orientação que tu está se sentindo mais vinculado naquele momento e não um dogma que tem que seguir a ponta de faca, eu estaria mais me sentindo mais estimulado a fazer parte de alguma determinada ideologia específica, entendeu? Desde que eu sentisse que eu não preciso obrigatoriamente ficar. Não tem nenhuma liberdade para questionar certas coisas a respeito, né? Mas, ainda assim, acho que faz todo sentido que a religiosidade continue fazendo parte da vida humana para sempre, digamos assim, só que ela tem que ser retrabalhada mesmo em alguns pontos, sabe? Algumas coisas, algumas doutrinas, alguns conceitos, entendeu? Que algumas religiões do mundo têm, eu acho que eles estão ultrapassados, eu acho que eles não agregam nada de bom para a sociedade atual ou futura, e simplesmente essas coisas têm que ser modificadas para essa religião melhor servir a sociedade, sabe? Eu não acho que a sociedade tem que servir a religião, acho que a religião tem que servir a sociedade, né? E acho que ela pode servir de maneira boa, sim, de maneira ruim. Sempre vai ter esse tipo de coisa acontecendo por aí. Mas é isso aí, né? Quem me viu até final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa.
sem contexto.